Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento, por um instante, a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que Ele nos ajude nesse caminho de compreensão e vivência da palavra. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 12º domingo do tempo comum, e avançamos com Jesus nesta caminhada que Ele faz, querendo manifestar aos seus discípulos, à grande multidão que o seguia, e até mesmo às autoridades religiosas que o perseguiam, o reino de Deus. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia Jesus nos contando duas parábolas sobre o reino de Deus, e comparando esta parábola a uma semente que é lançada na terra, e assim como a semente pequena tem em si o grande potencial depois de se tornar uma árvore frondosa, assim também será o reino de Deus. Inicialmente pequeno aos olhos do mundo, mas depois, com a força que possui em si, alcança toda a humanidade. E agora, no Evangelho de hoje, Jesus possibilita uma experiência que já não é mais com a multidão, porém com um grupo pequeno, o grupo dos 12, dos discípulos, daqueles escolhidos
para depois continuarem a missão de Cristo. E esta realidade que o Evangelho de hoje nos apresenta, ela tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo, de tempestade, de ventania, de provações e dificuldades. Então agora vocês estão hoje com o texto bíblico, tomemos aí Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos pegar o primeiro versículo 35. Pegue aí o seu texto e vamos juntos agora mergulharmos na força desta palavra. Vamos lá, o primeiro versículo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Paremos aqui. Então, se na semana passada Jesus estava com os discípulos e a multidão, depois de falar com a multidão, agora Jesus convida os seus discípulos para uma travessia. Padre, aonde Jesus estava? No lago de Tiberíades, que é conhecido também como o Mar da Galileia. E este Mar da Galileia, ele fica na divisa entre o território de Israel, de um lado, e do outro lado a região da Decápole, que é considerada para os judeus uma região pagã. E Jesus chama os seus discípulos para esta travessia. Saiamos do lado dos judeus e vamos atravessar para o outro lado do Mar da Galileia, chegando à região dos pagãos. E toda travessia, minha gente, ela é exigente. Não é fácil de se fazer. Primeiro, pelo próprio contexto, de sair de uma região e de ir para outra. Mas aqui o Evangelho, sendo mais profundo, ele quer alcançar algumas realidades que não são apenas geográficas, mas que são existenciais, que diz respeito a cada um de nós, que fala da nossa história, do nosso jeito de ser, do nosso modo de viver, porque não só aos discípulos o convite é feito, de sair de uma região conhecida, de um ambiente que já era familiar, das pessoas que estavam à sua volta, que eram irmãos de fé, porque todos pertenciam ao judaísmo, e se abrirem à novidade de um território que era novo, de uma população que era nova, de pessoas que já não tinham o mesmo ideal de fé como nós, mas de pessoas politeístas que adoravam os diversos deuses, por isso que eram consideradas pagãs para os judeus. O desafio da travessia que tira a estabilidade, que tira a zona de conforto, que já não nos possibilita mais permanecer aonde estamos seguros. E pode ser que muitos de vocês também já fizeram essa experiência na vida, quando tiveram que deixar a roça para ir para a cidade, quando tiveram que deixar a sua terra natal, a sua cidade, e vir para Goiás, e vir para Senador Canedo. E com os discípulos não era diferente esta realidade, mas era necessário ouvir o convite de Jesus, e mais do que isso, confiar nele, durante a travessia.
E hoje nós estamos aqui com estes irmãos que serão enviados em nome da igreja para o ministério da Eucaristia. E esta palavra também é para vocês. Não tenham medo de aceitar o convite de Jesus para a travessia. Não tenham medo de desbravar um novo mar diante da missão que Jesus confiou aos 12 discípulos e que hoje Jesus confia a vocês por meio da igreja. Vamos ver agora como que se deu esta travessia? Voltemos para o texto. Vamos pegar o versículo 36 e o 37. Vamos ler juntos? Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Paremos aqui. Esta travessia não foi nada fácil. Quando visitamos a Terra Santa, Jerusalém e as demais cidades que compõem este arcabouço bíblico, nós temos a possibilidade de conhecer o Mar da Galileia, que é esse lugar onde Jesus estava. E aí vocês precisam entender que tipo de mar que é esse. Não é um mar de água salgada como o nosso aqui do Brasil, mas é um grande lago de água doce, onde desemboca o Rio Jordão, que é a fonte de água mais importante para todo Israel. Então, sendo um lago muito grande, ele está entre dois territórios importantes. De um lado você tem o Mediterrâneo, e do outro lado você tem o deserto da Síria. E aí vocês imaginam um vendaval cruzando neste mar da Galileia, vindo do deserto da Síria e do Mediterrâneo. Era uma ventania muito forte. E sendo o vento muito forte, ele causava naquele lago, também chamado Lago de Tiberíades, ondas violentas, ondas fortes. E os discípulos se apavoraram. Por quê? Porque a barquinha deles era uma barquinha muito simples, gente. Naquela época não tinha tantos recursos tecnológicos como nós temos hoje, de bússolas e até mesmo das construções dos navios, não. Eram barcas muito simples, feitas pelos artesãos daquela época. Não tinha muito segurança, e se o vento estava forte, a tempestade batia contra o barquinho, as ondas violentas já enchendo o barco de água, os discípulos ficaram desesperados. E agora nós precisamos transcender um pouco o texto e irmos para a exegese bíblica. Todas as vezes que vocês encontrarem algum relato na Bíblia que fala sobre o mar, ele é considerado o lugar do caos, o lugar das forças ocultas que só Deus tem o poder de controlar e dominar. Por isso que o povo tinha medo do mar, porque havia uma visão mais profunda daquele contexto, além do mar em si. E aí a mentalidade da época dizia que o mar era habitado por monstros, e aí depois vocês podem até ler aquela lenda do Leviatã, que era o grande monstro marinho. E esta violência do mar
significa as forças ocultas do mal que vêm contra a humanidade. Forças essas que são violentas, que são grandes, que abalam as estruturas e que gera em nós o medo e a segurança. Será que este tempo de pandemia tem a ver com esse evangelho de hoje? Será que nós nos sentimos também imersos a uma grande tempestade que de repente balança muito o barquinho da nossa vida? Será que diante de todos os acontecimentos e das demais provações e dificuldades que enfrentamos na vida, sentimos esta insegurança? Pensemos nisso. Permitamos com que esta palavra nos provoque. Voltemos ao texto. Versículo 38. Pegue aí o seu texto, vamos ler juntos esse versículo. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: bem forte, igreja, Mestre, estamos percebendo, e tu não te importas? Mestre, estamos perecendo. Estamos aqui sofrendo. Olha, a nossa barca está enchendo de água, o vento está muito forte, nós não estamos tendo controle da situação. E o Senhor aí dormindo. Esse versículo é muito desafiador para nós. Por quê, minha gente? Porque ele fala da nossa relação com Deus na hora da tempestade. Os discípulos, com medo, diante do caos, do mar agitado, do vento forte, vão chegar até Jesus para danar com ele, para dizer: o Senhor não está fazendo nada, olha nós aqui, a situação que nós estamos padecendo, e o Senhor está aí dormindo, por favor faça alguma coisa, intervenha, não nos deixe perecer diante desta grande tempestade, faça alguma coisa. A insegurança, a desconfiança que gera um sentimento de abandono. E por que esse versículo é difícil de ser meditado? Porque é a realidade que muitos de nós experimentamos. Nas grandes tempestades que enfrentamos a cada dia, a cada ciclo da nossa história, e não diferente neste tempo de pandemia. Olhar para Jesus e questioná-lo, dizendo que ele não está fazendo nada. Não confiar no poder dele, mas querer dar a ele o comando de qual deve ser a sua ação, e de achar que o que eu estou falando é o que Jesus precisa obedecer, porque é o melhor. E este sentimento de medo, de desconfiança e até mesmo de incredulidade nos coloca numa situação desoladora que poderíamos denominá-la de abandono. E esse é o desafio do nosso tempo. O sentimento de abandono que cada pessoa sente de si própria, como se tivesse à mercê
de uma grande tempestade e que nada tivesse acontecendo em favor dela. Esta é a condição humana diante do sofrimento. O Evangelho de hoje quer nos falar desta temática, que todos enfrentamos na nossa caminhada, a do sofrimento. E mais do que tocar neste assunto, o Evangelho nos aponta o caminho de como deve ser a nossa conduta, a nossa forma de ser, e nos possibilita uma experiência nova para que no sofrimento eu não seja vítima da minha desconfiança, do meu medo ou da minha incredulidade. E agora vem uma pergunta importante: por que Jesus dorme em meio à tempestade? Como entender isso? A exegese bíblica fala algo que me chamou muita atenção, estudando e meditando este texto para esta homilia de hoje. A confiança de Jesus no Pai era tão grande que possibilitava dormir na hora da tempestade, porque confiava no Pai. E esta provocação mexeu muito comigo, porque eu comecei a me questionar quantas vezes eu perdi o sono por não confiar no Pai. E gostaria de te ajudar nesta provocação também. Quantas vezes a sua agitação, os ventos barulhentos que sopram contra você, quantas vezes o mar agitado e barulhento da sua vida não te deixou dormir, roubou o seu sono, te tirou a possibilidade de recuperar as suas forças, porque é esta a missão do sono: revigorar as nossas forças, revitalizar as nossas energias, descansar, para que no outro dia nós acordemos com força total para aguentar o tranco do dia do trabalho, que não é fácil. E Jesus, diante da tempestade, dormia. E os discípulos, o contrário, agitados como a tempestade, angustiados e violentos como o vento forte. E o testemunho e a forma de agir de Jesus era uma catequese diante da incredulidade e da desconfiança dos discípulos. E agora, irmão e irmã, esta palavra precisa nos alcançar naqueles momentos que nos sentimos abandonados. Esta palavra precisa nos alcançar diante dos movimentos, das agitações e das ansiedades que nos roubam o sono e que nos tiram a paz, e permitirmos com que a ação de Jesus nos alcance. Na tempestade, não queira viver como vítima, colocando a culpa em Jesus, dizendo que Ele não está fazendo nada, apontando o dedo para Ele e afirmando que você está perecendo e que Ele está dormindo. Mas se abra a novidade da ação de Jesus, que transforma e que muda esta realidade.
Voltemos ao texto. Olha o que vai acontecer agora. Versículo 39. E agora nós vamos ler esse versículo bem forte, porque ele é a chave de leitura para a compreensão do texto. Pegue aí, vamos juntos? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Diante da tempestade, da ventania, Jesus se levanta e age. A ação de Jesus demonstra-nos que em meio ao caos e à tempestade, a sua ação é constante e perene, mesmo quando ele está dormindo. Ele se levantou e tomou uma decisão de intervir aonde os discípulos não tinham forças para fazer alguma coisa. Os discípulos não poderiam acalmar o mar bravio. Os discípulos não eram capazes de controlar o vento que batia com muita força contra eles. E qual é a forma que Jesus age? Por meio da sua palavra. Jesus se levanta e ordena ao vento e à tempestade: silêncio, cala-te. Se o mar era sinal do caos, da desordem, das forças malignas, dos monstros que o habitavam, Jesus, por meio da sua palavra, coloca um limite, coloca uma barreira, e mais do que isso, tem um poder de ação que é capaz de controlar todas estas forças. E hoje, cada um de nós precisamos ouvir esta palavra. Não existe monstro marinho, não existe desordem, não existe força maligna que possa conter a força de Jesus, que manifesta e revela a força de Deus no nosso meio. Por isso que Jesus nos preparou domingo passado, nos falando que o reino de Deus já está aqui, ele já está acontecendo, e o reino de Deus por excelência é o próprio Cristo, e este reino se manifesta por meio da sua palavra e por meio das suas ações. Jesus falou e aconteceu. Irmão, irmã, aqui está a ferramenta que a palavra de Deus quer te oferecer hoje para conter todas as tempestades que você enfrenta na sua história, de maneira prática. Uai, padre, então qual que é esta ferramenta? A palavra de Jesus. Não há mágica, mas há uma palavra eficaz que age e controla todas as forças que poderiam vir contra os discípulos. Por que o padre quis que hoje vocês estivessem com o Evangelho? Porque já que vocês não trazem a Bíblia, vocês precisam ter acesso a essa palavra, porque a ferramenta que pode fazer com que a tempestade seja alcançada, sabe qual é? Essa daqui, ó. A palavra de Deus. Você tem Bíblia na sua casa? Sim ou não?
Usa ela? Que bom, se não, chegou a hora. Porque a partir do momento que você adere a esta palavra, que você confia nela, que você acredita no que ela te diz, ela tem o poder de conter todas as tempestades, mesmo quando os nossos olhos não conseguem contemplar, como foi com os discípulos. Olha que interessante, toda a agitação, ela é muito barulhenta, na natureza é assim, um vento muito forte faz barulho, um mar muito agitado faz barulho, e agora a gente traz para a vida, uma pessoa muito barulhenta é uma pessoa agitada. Uma vida muito barulhenta é uma vida agitada. Um casamento muito barulhento é um casamento agitado. E assim sucessivamente. As nossas agitações geram duas coisas: movimento e barulho. Vou repetir, as nossas agitações geram duas coisas: movimento e barulho. E hoje nós somos condicionados por uma cultura que nos escraviza num movimento que não para nunca. Nós somos condicionados por barulhos e ruídos que precisam encher os nossos ouvidos a todo momento, e é por isso que as nossas tempestades se tornam violentas, é por isso que as nossas relações se tornam violentas, é por isso que o nosso jeito de ser, de agir, de falar, se tornam barulhentos e violentos. E hoje, a força da palavra de Jesus quer te alcançar de tal forma para silenciar e calar tudo aquilo que te domina. Hoje, a força da palavra de Jesus precisa chegar a todos os ambientes, a todas as relações, a toda a forma de ser que se tornou violenta e barulhenta. Porque somente Jesus tem o poder de silenciar e de calar a tempestade. E nos disse o texto, que depois da fala de Jesus, o que é que aconteceu? O vento cessou e houve uma grande calmaria. Eu sou fã número 1 de Jesus, porque eu acho a pedagogia dele a melhor que a gente poderia ter. Todos nós, hoje, enfrentamos um fenômeno que se chama ansiedade. E na semana passada, eu lia um artigo de um neurocientista que dizia o seguinte: o medo na vida de uma pessoa se desdobra em graus. Começa com o receio, depois se cresce, vai para a ansiedade, se evolui um pouco mais, chega na depressão, e se cresce mais ainda, chega no pânico. 4 graus de medo. O receio, a ansiedade, a depressão e o pânico. Depois que eu li isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fui pesquisar. O Conselho Federal de Farmácia brasileiro
apontou que no ano de 2020, que nós encerramos há pouco, o número de pessoas consumindo ansiolíticos e antidepressivos no Brasil cresceram de 14% a 17% em apenas um ano, principalmente com a pandemia. E isso gerou um lucro de 64 milhões de reais para as empresas farmacêuticas. Por quê? Porque o povo já não acredita mais na palavra de Jesus. Porque já não se abrem mais à novidade do Evangelho. Porque o coração humano nasceu para calmaria. A nossa alma tem sede de paz, de plenitude. E enquanto nós não aderirmos à ação e à palavra de Jesus, que realiza o reino de Deus na nossa vida, nós vamos ter que ir por estes outros caminhos, porque buscamos a calma, a paz e a tranquilidade. O efeito do remédio pode até me possibilitar isso, mas é por um tempo limitado, porque depois o efeito do remédio passa e eu vou precisar de mais uma dose. E agora vem esta palavra que é de graça, que não se paga, porque é tão valorosa que não teria preço para denominá-la. E mais do que isso, ela é capaz de nos possibilitar algo que seja eterno, duradouro e perene, e que não é apenas imediato ou momentâneo. Então, todas as vezes que você estiver agitado, que você estiver muito violento, que você permitir com que a gritaria, os barulhos e os ruídos te dominem, comece a repetir para você esta palavra de Jesus: silêncio, cala-te. Vamos repetir juntos essas duas palavras? Silêncio, cala-te. Gente, eu fiz esse exercício essa semana e dá certo. Faça na sua vida também. Sentiu a agitação interior? Repita o que para você? Silêncio, cala-te. Sentiu medo? Fala o que para o seu medo? Silêncio, cala-te. Desentendeu na relação familiar ou do trabalho e quis ser barulhento demais? Repita para você: silêncio, cala-te. Está aí, minha gente. Está aí o segredo para que nós experimentemos uma realidade nova que é capaz de nos transformar e de fazer a diferença para melhor. Não seja vítima da sua tempestade. Não deixe com que a sua ventania te coloque contra Deus, falando para Ele que Ele não está fazendo nada e que Ele deveria te obedecer. Não deixe com que a sua tempestade te faça de vítima dentro da barca, se sentindo solitário e abandonado. Mas se abra a uma novidade belíssima, a uma novidade da graça que hoje é para a sua vida, porque esta palavra é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, que quer reavivar em nós a chama de Deus, para termos confiança nele, porque Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Voltemos ao texto, versículo 40. Vamos ler juntos? Então, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Por que sois tão medrosos
ainda não tendes fé? Se o medo gera o receio, a ansiedade, a depressão e o pânico a nível biológico, no campo da fé, o que o medo gera em nós? Falta de fé. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé. Irmão, irmã, não deixe com que o seu medo roube a sua fé. Não deixe com que o seu medo se torne uma gaiola que te aprisione e que te impeça de experimentar a calmaria de Deus que vem por meio da palavra de Jesus. Não se permita ser vítima e refém do seu medo, mas se abra à novidade do Espírito Santo e peça ao Senhor que renove a sua fé. Por isso que toda missa nós repetimos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque a possibilidade da travessia, que passa também pela tempestade, só é superada pelo dom da fé. Como que eu vou aguentar, Padre, essa pandemia sem ficar fraco da cabeça? Tendo fé. Padre, como é que eu vou aguentar lá na minha casa, na minha família, com os meus pais, com a minha mãe, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa? Tendo fé. Padre, como é que eu vou conseguir lá no meu trabalho, diante do meu chefe, dos meus colegas, das funções que eu tenho que realizar? Pela fé. E hoje esse evangelho vem como um bálsamo de Deus para as nossas feridas. Porque se até agora nós estamos muito violentos, agitados e barulhentos, esta palavra quer nos dar a calmaria de Deus, quer nos dar o fruto da sua ressurreição, que hoje nos diz: a paz esteja convosco. E é desta paz que nós precisamos na travessia desta vida. Lembra lá no início do texto, o que Jesus convida os discípulos? Vamos para o outro lado da margem. Vamos para o outro lado do mar da Galileia. E esta passagem, minha gente, não era apenas de um barquinho, mas era de uma experiência íntima com Cristo. Era passar da margem do medo para a margem da confiança. Era passar da margem da incredulidade para a margem da fé. Era passar da margem da insegurança e da desconfiança para a margem da certeza em Jesus. E hoje Jesus te convida para esta travessia. Hoje Jesus te diz: vamos para o outro lado da margem. Não tenha medo de aceitar o convite de Jesus, porque Ele tem a última palavra. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu o demônio, e não vencerá uma tempestade, e não vencerá um vírus, e não vencerá esse problema que você sabe que você está enfrentando. Claro que vai. Portanto, tendes fé. Põe a tua confiança no Senhor e desbrave esse oceano e se encha de esperança e de confiança, porque com certeza chegaremos com o Senhor à outra margem
não estamos sozinhos na barca. Jesus está conosco. Quando a sua ventania estiver muito forte, se lembre disso. Você não está sozinho. Jesus está com você. Então vamos pedir isso agora para nós encerrarmos esta homilia. Por um instante feche os seus olhos, incline a sua cabeça e reflita. Onde este evangelho hoje quis falar com você? Como anda a barca da sua vida? Quais são as tempestades que você enfrentou ou que você enfrenta? Quantas vezes também você chegou danando com Jesus, dizendo que ele estava dormindo e que ele precisava fazer o que você estava mandando? E diga para ele agora: Senhor, acalma a minha tempestade. Senhor, cesse todo o barulho que me confunde e que me tira a paz. Toque, Jesus, toda tempestade, toda ventania que me faz ser uma pessoa barulhenta e violenta. Acalma, Jesus, meu coração. Acalma, Jesus, o mar bravio da minha vida. Acalma, Jesus, a minha tempestade. Eu creio em Ti, Senhor, mas aumenta a minha fé. É isso que eu te peço, Senhor. Aumenta a minha fé. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta minha fé em Ti, não me deixes fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta minha fé em Ti, não me deixes fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.